Então, quem eram os combatentes? Né? A Segunda Guerra Mundial contou com o envolvimento de dezenas de países. Os participantes da Segunda Guerra Mundial podem ser agrupados em dois grupos: os aliados e o eixo. No grupo dos aliados estavam o Reino Unido, com todos aqueles países e ilhas que eu listei no vídeo anterior, a França, a União Soviética, que a gente conhece agora como Rússia, e os Estados Unidos. Então, esses eram os membros principais. Mas atrás disso aí, tinham pequenos outros países que também tinham interesse nessa guerra. Interesse territorial, interesse econômico, tinham diversos outros países. Inclusive o Brasil. O Brasil, nós vamos ver aí, lá pra frente, que ele também teve participação. E o grupo aí do eixo, que eram compostos pela Alemanha, Itália, novamente. Vocês lembram que a Itália abandonou a Alemanha lá na Primeira Guerra Mundial? Vocês lembram disso? E Japão, que eram também os membros principais do grupo do eixo. Então, isso é bastante importante, né? A gente lembrar quem estava do lado de quem, para a gente entender o desenrolar aí. Essa é uma imagem que eu coloquei de Adolf Hitler e Benito Mussolini, né? Mussolini, que era ali o representante ditador do fascismo, e Hitler do nazismo. Então, eles eram líderes da Alemanha e Itália, respectivamente, e as duas nações pertenciam ao eixo. Naturalmente, ao longo da guerra, diversos outros países foram tomando partido e juntando-se a dois lados que estavam na luta. Do lado dos aliados, por exemplo, lutaram Canadá, o Brasil, a Austrália, a China, a Holanda e etc. No lado do eixo, atuaram nações como a Hungria, Romênia, a Croácia e etc. É importante mencionar que em diversos locais que os nazistas pisaram, houve colaboracionismo, mas também houve resistência. Então, nem todo mundo aceitou todas as propostas deles, não. Um símbolo do colaboracionismo com os nazistas foi Vladimir Quisling, nazista da Noruega, que organizou o plano de invasão de seu próprio país com os alemães. Símbolos de resistência contra os nazistas foram, por exemplo, os guerrilheiros partisans, conhecido atualmente como Belarus, de um lugar chamado Bielorrússia, que era um lugar próximo à Rússia, mas não era ali propriamente da União Soviética, que organizaram forças nas florestas de seu país e atuaram por anos sabotando os nazistas, ou seja, enganando os nazistas. E aí vem as fases, né? O que é extremamente importante. Deixa eu já colorir aqui novamente para a gente ver as fases, que é a supremacia do eixo, primeira fase, que aconteceu em 1939 e foi até 1941. Nessa fase, tornaram-se notórios o uso da Blitzkrieg e a conquista. O que quer dizer isso aqui? Guerra relâmpago. Então, eles iam lá, faziam pequenas guerras bem rápidas e pegavam ali os países de surpresa. E a conquista de diversos locais pelas tropas da Alemanha. Além disso, na Ásia, os japoneses conquistaram uma série de territórios dominados por britânicos, franceses e holandeses. O equilíbrio de forças, que foi a segunda fase aí dessa guerra, que aconteceu de 1942 até 1943. Nessa fase, os aliados conseguiram recuperar-se na guerra, tanto na Ásia quanto na Europa, e equilibraram forças com os alemães, ou seja, a Alemanha não estava mais aí, a partir de 1942, superior em questão de posicionamento, de forma de guerrear, não. Então, essa fase ficou marcada pela indefinição de quem ganharia o conflito. Durante um ano, ninguém imaginava quem ganharia e quem perderia. E aí vem a próxima fase e última, que é a fase da derrota do eixo. Na fase da derrota do eixo, o eixo estava em decadência. A Itália foi invadida. Mussolini deposto. Quando ele é deposto é quando ele sai do poder, ele perde o poder obrigatoriamente. Os alemães e os japoneses passaram a ser derrotados sucessivamente e ambos os países entraram em colapso. E aí a gente vai ver
à frente quais foram esses colapsos. Então, a guerra, conforme mencionado, foi iniciada quando os alemães invadiram a Polônia em 1º de setembro de 1939. A partir desse momento, os alemães iniciaram essa tática que eu falei para vocês, que é a Guerra Relâmpago, que é a Blitzkrieg, Guerra Relâmpago, onde eles faziam uma luta muito mais rápida, sem muito planejamento, até para não dar tempo dos outros países saberem como que eles estavam planejando, né? Então, em 1941, a Alemanha parecia invencível. Os alemães organizaram o seu plano mais ousado em toda a guerra, foi chamado de Operação Barbarossa. Tem até filme dessa operação, quem tiver interesse aí de assistir depois. Vou ver se eu consigo sublinhar ela aqui. Só para vocês verem onde que eu estou lendo. E aí, se vocês quiserem marcar aí, Operação Barbarossa. O que era essa operação, né? O que ele fazia? Essa operação consistia em coordenar a invasão do grande adversário dos alemães na Europa, o bolchevismo soviético. Vocês lembram que nós acabamos de estudar a Revolução Russa, onde existiam dois grandes partidos que lutavam pelo poder, o partido de Lenin, que era o partido conhecido como bolchevique, e um partido minoritário de pessoas mais que queriam fazer uma mudança mais branda, que eram os mencheviques. Então, eles queriam principalmente lutar contra a Rússia, até então a União Soviética. Não esqueçam, um país extremamente grande, muito grande territorialmente falando. Então, até esse momento, ambas as nações estavam em paz, pois em 1939 haviam assinado um pacto de não agressão, União Soviética e Alemanha, em que concordavam em não lutar entre si durante um período de 10 anos. Mas isso não aconteceu. Aqui eu coloquei uma imagem de tropas alemães em Minsk, na Bielorrússia, durante a Operação Barbarossa, que foi a operação que destruiu muito, mas vamos ver o que aconteceu aí. Então, a invasão da União Soviética aconteceu em 22 de junho de 1941. E o plano dos alemães era conquistar o país em 8 semanas. Vou sublinhar isso aqui para vocês. 22 de junho de 1941 e a questão da conquista. Mas o que aconteceu? O fracasso dos alemães, nesse sentido, destruiu toda e qualquer possibilidade de o fazer em longo prazo, pois a Alemanha não tinha recursos e nem dinheiro para uma guerra de longa duração contra os soviéticos. Gente, a União Soviética tinha passado por aquela crise econômica muito grande. Vocês lembram da gente falar isso quando a gente estudou a Revolução Russa agora na quinzena passada. Mas a União Soviética ela ficou muito poderosa, além de quantidade em questão de força militar, muito poderosa, enquanto os bolcheviques estavam ali no poder. Então, os alemães tinham 3 objetivos: Moscou, Leningrado e Stalingrado. A capital soviética quase foi conquistada. Moscou, porque os alemães chegaram a poucos quilômetros dela, mas falharam. Leningrado foi cercada pelos alemães durante 900 dias e deixadas para morrer de fome. Os relatos sobre a fome na cidade mostram o desespero da população diante da falta de alimento. Depois, se vocês quiserem, a gente pode ver separadamente aí essa questão. Então, o ponto-chave da Segunda Guerra Mundial aconteceu em uma cidade do sul da União Soviética, que hoje é o sul da Rússia, que fica às portas do Cáucaso e à beira do rio Volga. Stalingrado, esse é o nome. Batalha de Stalingrado. Isso aí foi um dos pontos primordiais da Segunda Guerra Mundial. Gravem esse nome. Vou novamente sublinhar. Stalingrado. Extremamente importante nessa história da Segunda Guerra Mundial. A conquista dessa cidade era crucial para os alemães garantirem o controle sobre os poços de petróleo do Cáucaso. Além de ser símbolo, conquistar a cidade que levava o nome do líder da União Soviética, Joseph Stalin, que foi o grande líder da União Soviética. Depois a gente vai estudar sobre ele aí mais para frente nos nossos estudos. A luta em Stalingrado foi duríssima e estendeu-se de julho de 42 até 1943. Antes de Stalingrado, os alemães haviam conquistado vastos territórios da União Soviética.
Então, assim, não foi uma coisa que ele foi lá e só conquistou um. Ele veio conquistando. Ele veio conquistando e conquistando, né? Aí, em Stalingrado, os alemães sofreram a derrota que iniciou a virada dos aliados. Foi bem aí. Então, a Batalha de Stalingrado é extremamente importante para a derrota novamente da Alemanha em uma nova guerra. A Batalha de Stalingrado, novamente, vou sublinhar, importantíssima. Vocês estão vendo, já marquem aí no caderno de vocês. Eu retiro só para a gente continuar. Resultou na morte de 1 a 2 milhões de pessoas e a descrição dessa batalha define-se como o inferno. A cidade foi arrasada e os alemães estiveram bem perto de conquistá-la, mas a resistência dos soviéticos garantiu a derrota dos alemães. Durante essa batalha, diariamente, milhares de soldados e de munição eram enviados para as tropas soviéticas. A derrota dos alemães veio logo após a chamada Operação Urano. Aqui eu coloquei a imagem da destruição de Stalingrado, causada pela batalha, que aconteceu entre os anos 40 e 1942 e 1943. Então, vocês podem perceber para a imagem, mesmo que preto e branco, a total destruição mesmo desse lugar. Então, as tropas alemãs foram empurradas para fora da cidade e sem autorização para recuar. Foram cercadas pelos soviéticos. Nesse momento, o exército, a indústria e a economia alemã iniciaram seu colapso. Então, novamente, a Alemanha vai entrar naquele declínio econômico que vai fazer ela entrar novamente em uma outra fase de crise, muita crise econômica, de fome, social e política. Começava a recuperação dos aliados na luta contra os alemães. Outra batalha importante que selou o destino dos alemães na União Soviética foi a batalha travada em Kursk, em 1943. Neste ano, britânicos e americanos ampliaram seus esforços na luta contra os alemães. A partir dos reforços dos Estados Unidos e da Inglaterra, novamente, quem que a gente vai ver aqui tendo poder? Grande poder. Estados Unidos, né? É a pedra do sapato da Alemanha. As tropas alemãs foram expulsas no norte do continente africano. Então, começou uma batalha mundial. Então, aqueles territórios que a Alemanha tinha ali na África, ele começou a perder novamente. Estados Unidos começou a reconquistar, começou a tomar. Por quê? Qual que é a ideia principal dos Estados Unidos e da União Soviética? Empobrecer a Alemanha. E ela, pobre, ela não tem como investir numa guerra. Então, novamente, Estados Unidos entra aí nessa guerra. E, novamente, os Estados Unidos faz toda a diferença nessa nova guerra, né? É o poder ali estadunidense que a gente conhece. Depois, os aliados debateram a respeito das possibilidades de um ataque contra os alemães na Normandia. Esse plano, no entanto, foi adiado, e americanos e britânicos optaram por invadir a Sicília. Com o desembarque de tropas aliadas na Sicília, iniciou-se a reconquista da Itália. A Itália, vocês vão lembrar, está aliada a quem? A Alemanha, ok? E os alemães foram obrigados a reforçar as defesas no norte italiano. Foi na frente de batalha travada na Itália, inclusive, que as tropas brasileiras lutaram entre 1944 e 1945. Aqui, o Brasil entra na guerra. Então, agora, o Brasil entra na guerra. Vou até escrever aqui, Jazinho, eu apago. O Brasil vem aqui agora e entra na guerra, ok? Anotem isso aí para vocês, porque eu já vou tirar, pra gente continuar. Então, não pense vocês que o Brasil não participou, não. Foi aqui que ele participou. A partir de 1944, a situação da Alemanha na guerra era caótica e mais derrotas ocorreram. Aí você vai falar, Naira, mas como que o Brasil entra na guerra? Vamos falar agora sobre isso, tá bom? Anotem isso aí, a entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Em junho de 1944, britânicos e americanos lideraram no dia 6 o desembarque de tropas conhecidas como Dia D. Esta operação fazia parte dos planos da reconquista da França, ocupada pelos alemães desde 1940. No Dia D, foram mobilizadas cerca de 150 mil soldados, que desembarcaram em 5 praias da Normandia. Os codinomes das praias eram Utah, Juno, Sword
Gold e Gomorra. Vamos continuar aqui. Eu coloquei o mapa da Normandia durante o dia D, onde vocês podem ver. Deixa eu pegar uma outra cor aqui. Onde vocês podem ver aqui, né, as regiões em que cada país aí foi dominando, né? Os Estados Unidos, a Inglaterra, o Canadá, o que eles foram ali fazendo de dominação. Pra gente continuar. Então, no mapa, a gente pode identificar as 5 praias designadas para o desembarque das tropas dos aliados. Na virada de 1944 para 1945, a situação da Alemanha era desesperadora. Nos primeiros meses de 1945, os alemães acumularam grande parte de suas perdas em toda a Segunda Guerra Mundial. Na virada do ano, foi travada a última ofensiva dos alemães na Batalha das Ardenas, que anotem isso aqui também, Batalha das Ardenas, que tinha como objetivo recuperar territórios na França e na Bélgica. A campanha foi um fracasso e serviu para enfraquecer as tropas alemãs que ainda resistiram ao fronte oriental. Uma consequência direta da derrota na Ardenas foi a perda de territórios na Polônia, quando os soviéticos conseguiram avançar no rio Vístula para o rio Oder e ficar à beira da fronteira com a Alemanha. Além disso, os soviéticos avançaram pelo leste europeu, conquistando locais como Budapeste, na Hungria, e Iugoslávia. E aí vai começar uma outra fase importantíssima da Segunda Guerra Mundial, que é a Segunda Guerra Mundial na Ásia. E aí que vem toda a devastação dessa guerra. Mas vai ficar para o próximo vídeo, para a gente falar um pouco aí sobre a questão das grandes bombas que foram jogadas em Hiroshima e Nagasaki.